Bom, acho que a gente já pode começar. Bom dia a todos, meu nome é Vitória Toffolo, eu sou gestora de portfólio aqui na XPA. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, mais um mês aqui na nossa apresentação no Comitê de Alocação da XPA Brasil. Gostaria também de agradecer a presença do CIO do Private e presidente do nosso comitê, o Arthur Richman, e o nosso head de gestão aqui da XPA, Rogério Freitas. A gente vai seguir a mesma dinâmica que a gente tem feito nos últimos meses, apresentar para vocês as nossas perspectivas, né, para os ambientes globais e local. Acho que aconteceu muita coisa nas últimas semanas. Depois a gente vai dar mais detalhes das alocações, né, dos portfólios, e a etapa final é um tempo ali dedicado a perguntas e respostas. Lembrando que vocês podem enviar suas dúvidas ao longo de toda a apresentação, e aí a gente seleciona ali no final para tentar responder. Queria agradecer novamente a presença de todos, espero que vocês aproveitem aqui a nossa apresentação nessa manhã. Vou passar a palavra aqui agora para o Arthur. Gente, obrigado. Tem muita coisa para falar. Então, uma parte a gente vai falar hoje, a gente vai tentar abordar tudo que vocês tiverem de dúvida, mas uma parte a gente também vai deixar para falar no GAAC, tá? Então, assim, já fazendo propaganda aqui do GAAC na sexta, uma parte importante sobre o que está acontecendo na China, e inclusive o resto do que está acontecendo nos Estados Unidos, a gente vai falar no GAAC na sexta. Mas a gente vai colocar aqui uma análise, entendeu, detalhada daquilo que a gente acha que está acontecendo no cenário internacional. Gente, de novo, isso aqui não é nenhuma referência política, que fique muito claro, tá? A gente não vai emitir nenhuma opinião política aqui, mas eu vou começar com a frase do Lenin, né? O Lenin falava que tinha décadas que nada acontece e tinha semanas em que décadas aconteciam. A gente viveu isso nesse mês passado. A gente viveu o 20º Congresso do Partido Comunista, no qual você teve um terremoto na China que vai ter repercussões pelos próximos 10, 20 anos. A gente teve uma entrevista do Powell, que a gente vai detalhar aqui, essa assim, que deixou muito claro, entendeu? O que ele espera que seja a trajetória de política monetária nos Estados Unidos, e a gente vai mostrar mais ou menos como é que é esse mapa. E a gente teve um evento que foi a eleição brasileira, né? Então, para nós brasileiros, essas foram semanas nas quais décadas aconteceram, nas quais, entendeu, o que está acontecendo, o que aconteceu e continua acontecendo agora, quando a gente envolve a transição política, vai ter impacto nos portfólios, certamente nos próximos 5 anos, mas eu diria que a nível global, nos próximos 10 anos, a gente vai estar ainda sentindo o impacto das coisas que aconteceram nesses últimos 30 dias, tá? Então, vamos começar aqui, dividindo a apresentação com vocês. O programa hoje vai ser como sempre, a gente vai falar um pouco de cenário global, e o cenário global dessa vez, de novo, já dando um spoiler, né? A gente pode até falar no Q&A sobre China, mas levaria muito tempo, a gente não teria tempo para falar de China e de Estados Unidos e de eleição no Brasil, eu acho que ia ficar muito longo. Então, assim, para quem quiser uma análise mais detalhada de China, a gente vai fazer isso no GAAC na sexta-feira. Então, a gente vai falar do cenário global, vamos falar do cenário Brasil, como é que o 1 e o 2 se juntam no 3, ou seja, como é que o cenário global e o cenário Brasil se juntam em alocação, e a gente termina com os nossos fundos, né? Cenário global. Gente, é relativamente raro, não, é bastante raro você ter uma coletiva de imprensa como a gente teve após a reunião do FOMC na quarta-feira passada, tão clara. Você ter, entendeu, um chairman do Fed sendo tão claro naquilo que ele espera, entendeu? Não sei se vocês lembram, a maioria deve ser bem mais jovem, mas o Greenspan tinha uma frase que era o seguinte: olha, eu sou propositadamente confuso, e se você me entendeu é porque eu falei errado, eu me expliquei mal. Então, assim, na época do Greenspan, você tinha aquela ideia de que um banqueiro central deveria ser não claro, né? Não deveria sinalizar para o mercado o que ele estava pensando. Gente, dessa vez o Paulo deu para a gente o mapa do que ele está pensando. Então, assim, de verdade, a gente tem a forma como ele está pensando, a forma como o Comitê de Política Monetária, o FOMC, está pensando, entendeu?
e quais são os sinais que eles estão olhando, ou seja, ele deu caminho para a gente, ele não só deu o mapa, mas ele deu caminho através da estrada e os sinais que ele está vendo para pensar a política monetária. Então, a gente vai aqui traçar o mapa. Então, vamos fazer isso. Já que ele deu para a gente esse mapa, vamos traçar para vocês o mapa. A parte mais importante, já chegando à conclusão, ele desautorizou qualquer pensamento em relação a pivot. Pivot é aquela coisa, vamos mudar de ideia, né? Vou reverter o curso da política monetária. Essa versão tinha ganhado força quando você teve, primeiro, o Reserve Bank of Australia mudando de ideia e começando com uma retórica bem mais dovish, depois teve o Banco Central do Canadá fazendo a mesma coisa, então o pessoal falou, opa, a turma que começou antes, tanto a Austrália quanto o Canadá tinham começado a subir juros mais rápido, mais cedo, opa, a turma que começou antes já está começando a mudar de ideia, então agora o Fed vai anunciar o pivot. Para quem lembra, na quarta-feira passada, assim que saiu o comunicado, o mercado chegou a subir 1%, o mercado, porque ele falou em desaceleração de pace, e aí na conferência de imprensa, né, nas perguntas e respostas, o Powell foi extremamente claro falando de não vai ter pivot. Então, assim, pelo menos até que esses pontos que a gente vai, que esses sinais na estrada, né, o checkpoints, como o Rogério gosta de falar, sejam atingidos. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nesse mapa, vamos dar uma olhada nesses sinais e o que a gente tem que olhar para entender se e quando o Fed vai mudar de ideia, ou o que o Fed está pensando, né? Os primeiros pontos, né? Os pontos 1 e 2, emprego e poupança, gente. Aqui ele foi claro, ele falou, olha, a figura geral é de um mercado de trabalho sobreaquecido, onde a demanda é muito maior do que a oferta. Primeira frase, ele foi muito claro, olha, estou olhando o mercado de trabalho está sobreaquecido, a demanda foi muito maior que a oferta. E o segundo ponto, que é um ponto também muito importante, tá? Ele falou, olha, essa demanda também está sendo suportada pela poupança, tá? Ou seja, não é só emprego, não é só renda, tá? É a poupança que está suportando essa demanda. Então, a gente tem que olhar esses dois pontos. Então, vamos lá. Primeiro, vamos olhar o ponto 1, emprego. Olha, os dados do payroll continuam bastante fortes, gente. A gente continua gerando acima de 200 mil postos de trabalho por mês, tá? Eu coloco sempre esses dois intervalos, o intervalo de confiança ali, que é entre 80 e 100 mil postos de trabalho por mês, que essa é o nível de geração de emprego que mantém a taxa de desemprego constante, tá? Ou seja, a gente ainda está bastante acima disso. Aí você fala, não, mas Arthur, vamos dar uma olhada nesse número melhor, vamos pegar a microeconomia desse número e vamos dar uma olhada nesse número. Talvez tenha algum setor que tenha distorcido isso. Aí você pega, todos esses dados são dados do BLS, né, do dado do Bureau of Labor Statistics, né? E você vê que a geração de emprego, entendeu, foi positiva em outubro, quase que across the board. Quase que todos os setores geraram empregos ou geraram novos empregos de forma positiva. Ou seja, você ainda tem o mercado de trabalho, tinha aquela discussão, não, isso aqui é o trade de reabertura, isso aqui é... Cara, você ainda tem um mercado de trabalho que está relativamente homogêneo em termos de geração de empregos, tá? É até surpreendente, você esperava, não, olha, vai ter em algum momento o setor de construção afundando, essa coisa, como se o setor afunda, ele não gera mais emprego, esse tipo de coisa. A gente ainda não está vendo isso, quer dizer, então, o que isso indica? Que a placa número 1, o sinal número 1 no nosso mapa, na nossa caminhada, na nossa estrada, na nossa caminhada dentro desse mapa, ainda está sinalizando que a gente está bem longe de ter um equilíbrio no mercado de trabalho. Por consequência, o Fed ainda está bem longe de, ao olhar o mercado de trabalho, de mudar de ideia. Sinal 2 dentro da nossa estrada, dentro do mapa, né? Assim, excesso de poupança. E aí veio um paper no dia 21 de outubro, ou seja, um paper bastante recente, que ele olha, excesso de poupança durante a pandemia. Ou seja, isso aqui é bem recente e eu acho que diz bastante coisa. E aí ele está te dizendo o seguinte, olha, o excesso de poupança aqui ainda é alguma coisa que excede 1,5 trilhão de dólares, tá? Então ele está te dizendo, olha, mesmo que o mercado de trabalho arrefeça, mesmo que a pessoa perca o emprego, como ela tem excesso de poupança, ela tem capacidade de continuar consumindo.
Aí vem sempre aquela pergunta, mas isso aí é o seguinte, gente, excesso de poupança nos Estados Unidos sempre são os ricos que têm um excesso de poupança gigante e estão se mantendo, e isso não significa que o consumo vai se manter, porque a propensão marginal a consumir de rico é mais baixa, a propensão marginal a consumir dos quartis inferiores de renda são mais altas. E aí no mesmo paper, ele fala, não, então vamos olhar isso aí, né, na renda disponível, o que aconteceu durante a poupança, durante a pandemia. E ele pega o quartil de renda inferior, foi o que teve maior ganho de renda. O quartil de renda inferior, o Corona Voucher significa um percentual muito maior da renda, gente. Isso aqui é simples de entender. E esse pessoal tem a propensão marginal a consumir basicamente né? Tudo que ele recebe em poupança ele consome. Então, quando ele olha isso aqui, você teve um aumento de renda que ainda continua um aumento de poupança. Você vê o quartil superior, ele reduziu o consumo dele ao longo da pandemia, porque essa é a turma que viaja, essa é a turma que, entendeu? Gasta em serviços que estavam fechados, né? Pô, você não podia ir para um hotel, você não podia pegar um avião, etc. Então o Fed está te dizendo aqui, através desse paper, que o checkpoint 2, ou seja, o segundo sinal na estrada, é que a gente ainda tem bastante poupança e essa poupança suporta consumo, logo talvez seja mais difícil desacelerar a economia. Checkpoint 3, e aqui, gente, não está em ordem de importância, não, tá? Está só na ordem no qual esse negócio apareceu no discurso. Inflação. Aqui, gente, pô, ele falou, olha, a gente está olhando a inflação e, poxa, a gente ainda não está com essa sensação de que a inflação está caindo, tá? Aí ele fala assim, se você olha na tabela dos últimos 12 meses, não tem um padrão de inflação. E aí não tem um padrão de uma inflação caindo, né? Ele falou, ele usou em seguida, inclusive o ponto, nós estamos exatamente onde a gente estava um ano atrás, né? E aí ele fala, poxa, na hora que você vê a inflação de serviço, ele explica por que a inflação não está caindo, né? Ele fala assim, olha, a gente vê a inflação de serviço subindo e a gente vê a inflação de bens caindo, ou seja, uma parte dos choques de oferta que a gente tem falado estão se revertendo, mas por outro lado a inflação de serviços, que é a inflação da reabertura, está compensando isso, né? Então vamos dar uma olhada no que ele está falando aqui, nesse checkpoint. Realmente, quando você olha o Core PCE, aqui eu tracei a linha azul, né, de onde a gente estava 12 meses atrás, a gente está acima de onde a gente estava 12 meses atrás, o Core PCE deu uma acelerada nos últimos meses, né, e está bastante distante do objetivo do Banco Central norte-americano, que é de 2%. Então, quando a gente olha para esse indicador aqui, realmente o Fed também não tem muitos motivos para começar a desacelerar ou para começar a falar. Mentira, desacelerar ele vai, para começar a falar em pivot, tá? E aí vem os checkpoints número 4 e 5, né? Que são, poxa, a velocidade e a duração da alta. Poxa, a gente já subiu os juros, sendo dos ciclos de aperto mais rápidos que a gente teve nos últimos 50 anos, né? Então, é uma pergunta válida que as pessoas fizeram para ele. Falou, pô, mas a gente já subiu os juros rápido para chuchu. Isso aí não conta? Isso aí não resolve o problema? Tá? E aí ele fala na primeira frase, we have ways to go, ou seja, a gente ainda está longe de chegar onde a gente gostaria de chegar, né? E aí, aqui na segunda frase, essa segunda frase foi interessante, porque um jornalista, na hora do Q&A, perguntou para ele, incorretamente, tá? Porque o mercado subiu e na hora que ele começou, que o Paulo começou a falar, o mercado caiu bastante. O jornalista devia ter um dado errado, ele falou, poxa, o mercado está subindo, então o mercado está animado com o que você está falando. E aí o Powell veio com a retórica mais hawkish ainda. Na hora que ele ouviu que o mercado estava subindo, ele falou, não, peraí, não, deixa eu explicar direito. Então ele falou, para ser claro, e deixa eu falar de novo, a questão de quando moderar o pace de aumentos é muito menos importante do que a questão de, poxa, até onde eu vou levar a taxa de juros e durante quanto tempo eu vou manter essa taxa de juros alta, né? O que é realmente o nosso foco principal, né? E aí ele fala depois, esse mesmo parágrafo, fala, é muito difícil fazer o caso que o nosso nível atual de juros seja muito apertado. Ele está falando, dado que a inflação ainda está bastante acima do Fed Funds Rate, né? Então vamos olhar os checkpoints 4 e 5, os sinais na estrada 4 e 5, né? Então, pô, a duração da alta, aqui o mercado está duvidando do Fed, né?
Porque quando você olha a curva de juros norte-americana de curtíssimo prazo, ou de pelo menos de curto prazo, né, os próximos 12 meses, você vê que o mercado acha que ele vai ter uma alta até acima de 5%, ou seja, ele já entendeu mais ou menos a questão do nível, mas ele começa a colocar cortes logo a partir do segundo semestre do ano que vem. E acho que aqui é onde o Powell tentou conversar com o mercado e falar, turma, tem o nível e tem quanto tempo eu vou permanecer nesse nível. O nível, eu acho que, ok, 5,25, alguma coisa dessa magnitude, vamos até discutir se pode ser um pouco mais alto que esse ou não, mas eu acho que já não está tão longe daquilo que o Fed tem na cabeça agora, né? Quando você pega o Summary of Economic Projections de setembro, ele tinha 4,6, mas aí o Powell falou, poxa, a gente vem aumentando o Summary of Economic Projections, toda vez que a gente revisa, a gente vem revisando para cima, então o próximo provavelmente vai vir com a revisão para cima, de 4,6 para o próximo a 5, de pico de ciclo. Então ele falou, acho que o Fed não discorda muito do mercado aqui, mas acho que ele discorda muito do mercado aqui, nessa queda de taxa de juros, né? E aí o último checkpoint, que é o nível da taxa de juros. E aí ele falou, poxa, olha só, cara, enquanto a gente tem, isso aqui é o Fed Funds, o lower e o upper bound, a gente coloca aqui, você podia colocar só o upper bound, o lower bound, o Fed Funds efetivo, tanto faz, entendeu? Dado que é 0,25 de diferença, mas só que ele coloca aqui o Fed Funds e o PCI. Ele fala, pô, olha só, a inflação está rodando ainda muito acima do nosso nível de taxa de juros, logo, entendeu? Também o nível que eu estou atualmente não satisfaz o meu checkpoint, eu ainda tenho que continuar apertando. Então, gente, quando a gente olha para tudo isso, o Fed nos deu o caminho através desse mapa, esse mapa de ação dele, e o que ele vai estar olhando. E a verdade é que todos os checkpoints que foram mencionados durante o último FOMC, durante o último discurso do Powell, não foram atingidos até agora, né? Então, qual é a nossa conclusão? A nossa conclusão é que o Banco Central norte-americano vai continuar no seu processo de aperto. Ele falou na conferência em desacelerar a velocidade, mas, poxa, desacelerar a velocidade eu acho que é prudente, dado que ele tem vindo de 0,75 em 0,75. Agora, o que a gente acha que ele vai fazer? Ele vai desacelerar para meio, depois ele vai de 0,25 em 0,25 e vai olhando. Aí eu acho que, de verdade, ele vai seguir esse mapa e ele vai tateando. Poxa, o emprego está começando a dar uns sinais de desacelerar? Ok. Poxa, a inflação está pelo menos abaixo do nível de taxa de juros que a gente está praticando, ok. O mercado entendeu que eu vou ter que manter esses juros relativamente altos durante algum tempo, ok. Então ele vai tateando, ele vai chegar no nível onde que ele acha relativamente correto e depois ele vai tateando. Tem um ponto importante que ele falou também durante o Q&A, que é, poxa, olha, a política monetária ela age de forma acumulativa, ou seja, as altas de juros vão se somando e é o somatório do total das altas de juros que importa para a economia. Então, poxa, quando você chegar próximo a 5, você já vai ter um efeito cumulativo de ter saído de 0 para 5, né? Então, assim, você já vai ter tido um efeito cumulativo importante. Eu acho que aí, nessa hora, ele começa a olhar e falar, bom, ok, é que nem aquela dose de antibiótico, voltando ao exemplo do Larry Summers, ele fala assim, olha, o primeiro dia de antibiótico não funciona, o segundo, o terceiro, já pelo sétimo dia você começa a ter algum impacto na infecção bacteriana que você está tendo, e pô, no final de 14 dias aqui você tem o ciclo completo do antibiótico, entendeu? É efeito cumulativo. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Poxa, Arthur, mas eu acompanho o Fed e teve uma coisa esquisita que saiu em outubro, tá? Saiu a revisão de um paper, né, que foi escrito em 2020, que ele fala do R2 estrelas, né? Que é o seguinte, olha, será que não tem uma exceção para esse mapa? Será que o Fed não tem um plano B? Ou será que não tem uma coisa que faça ele se desviar desse caminho no qual ele está seguindo, desses checkpoints no qual ele está seguindo? Ou seja, pô, não tem um buraco aí no meio do caminho que muda o caminho do Fed? E tem. Eu acho que foi, de novo, importante esse paper ter sido revisado em outubro de 2022. Eu acho que isso tem algum significado. Gente, o que é o R estrela, para começar? R estrela é a taxa de juros de equilíbrio.
né? A taxa de juros que mantém demanda e oferta equilibradas, né? O que o R2 estrelas, tá? Isso aí foi um conceito que veio, é importante vocês dizerem isso. Ele falou: olha, não, tem o R estrela, que é o conceito de equilíbrio entre demanda e oferta. Mas o que acontece se a taxa de juros que você tem que dizer, digamos que a taxa de juros de equilíbrio de demanda e oferta seja 5,25. Mas o que acontece se 5,25 quebrar alguma coisa? É basicamente esse o conceito do R2 estrelas, tá? Ele é um conceito de instabilidade financeira. Se ao levar os juros até 5%, você quebra alguma coisa, como aconteceu em 2008, como aconteceu na crise dos savings and loans na década de 80, como aconteceu no long term capital. O que acontece se você, ao subir os juros, tem alguém muito alavancado e você quebra alguma coisa? A gente teve um exemplo muito claro disso agora na Inglaterra com os fundos de pensão, né? Onde claramente você foi subindo os juros, os fundos de pensão estavam alavancados, eles quebraram, então o equilíbrio de demanda e oferta sequer foi atingido porque alguma coisa antes disso quebrou, né? Então, é essa a ideia, né? E aqui, né, ele fala ao longo do paper, né, que, olha, o R2 estrelas pode explicar aquilo que a gente chamava da Greenspan put, depois foi a put do Bernanke, depois foi a put da Yellen, que é o seguinte: olha, toda vez que o mercado fica nervoso e você tem um aperto de condições financeiras excessiva, alguma coisa quebra e o Banco Central, antes de chegar onde ele deveria chegar, ele muda de ideia, tá? Então, isso é possível. Então, o Fed te deu aqui, através dessa comunicação dele, desse paper dele, ele te deu uma válvula de escape para aquilo tudo que eu falei antes, que é, olha, o plano A é esse, mas o plano B é, olha, poxa, pode ser, e aqui a gente olha, por exemplo, em 2008, isso aqui são os próprios dados do paper, né? Em azul é o que ele considera a taxa de juros de equilíbrio, em verde é o que ele considera a taxa de juros de equilíbrio ajustada para instabilidade financeira. Você vê que em 2008 a taxa de juros, o R2 estrelas, gente, desculpa, isso aqui é linguagem técnica chata, mas assim, é o que eles usam. Ficou muito abaixo da taxa de juros de equilíbrio, né? 2010 é a mesma coisa, né? Ficou bastante abaixo da taxa de juros de equilíbrio, né? E aí ele fala que isso aqui tem implicação para a política monetária, né? Em algum momento, pode ser que você, aonde você queria chegar, seja limitado pelo fato de você quebrar alguma coisa no meio do caminho, tá? E eu acho que isso aqui o Fed está dizendo para a gente: olha, eu quero chegar lá, eu vou entregar esses apertos, mas eu estou aqui, ele deixa uma porta aberta, né? Uma saída honrosa, que é, se eu quebrar alguma coisa, se alguma coisa quebrar no meio do caminho que eu não estou vendo agora, porque se ele estivesse vendo, ele mudaria o caminho de política monetária, né? Mas pô, pode ser que alguma coisa quebre e eu não estou vendo agora, aí eu me reservo o direito de mudar de ideia no meio do caminho, tá? Então, gente, esse é o mapa, essa é a cabeça com o qual o Fed está operando, né? Vamos subir os juros, vamos olhar o mercado de trabalho. Se o mercado de trabalho começar a dar sinais de ajuste, a gente vai começar a entender que a gente está chegando perto. Se a inflação começar a ficar acima, entendeu? Se a inflação começar a ficar abaixo, desculpa, da taxa de juros e começar a inflexionar para baixo, a gente vai entender que a gente está chegando perto do nosso objetivo. Isso vai requerer que a gente mantenha a taxa de juros, chegue num nível acima do que é o nível atual e mantenha ela por lá por algum tempo, mas eu deixo a porta aberta para, em algum momento, caso alguma coisa quebre, eu mudar de ideia. Então, essa tem sido basicamente a comunicação do Fed, tá, gente? Eu paro aqui de falar dos Estados Unidos, só vou lembrar a vocês o seguinte: teve outra coisa muito importante que a gente tem que falar. Teve um terremoto na China, uma mudança ultra importante do ponto de vista político. Essa mudança tem implicâncias gigantes para o que a China vai ser nos próximos 20, 30 anos, né, nos próximos só 5 anos, tá? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso no GAAC, mas já adiantando, o jogo na China mudou muito claramente, tá? A gente tinha um tipo de governo que já era difícil de ler, agora a gente vai ter uma autocracia, não vai ter mais um governo de pluralidade, a gente vai ter um governo que é único e exclusivamente dominado pelo Xi Jinping, e a pergunta que a gente vai ter que responder é o que o Xi Jinping quer. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no GAAC, mas para não tomar muito mais tempo, eu passo aqui para o Rogério. Obrigado, Arthur. Deixa eu compartilhar aqui uma tela também.
Vamos lá, eu acho que deixa eu até pegar esse gancho desse alerta, né? Tanto do cenário que o Arthur colocou e esse alerta no final sobre China, já aproveitar para fazer o gancho aqui de toda essa discussão global, né? E do ambiente externo e como que isso impacta a economia brasileira, né? Então, acho que é sempre bom lembrar que, assim, antes da gente falar do cenário doméstico, né, a importância, né, do cenário global para a economia brasileira. O Brasil não é uma ilha, né, então a gente analisa, obviamente, o cenário doméstico, é importante, mas é importante para definir o grau de descolamento que o Brasil tem do mundo, né, e grau de descolamento vale para o bem e vale para o mal, né. Então, é muito comum a gente achar que o que a gente faz é muito importante para definir, né, a direção para onde a gente vai, mas às vezes assim a economia brasileira acaba indo a reboque da economia global. É muito importante o que a gente faz dentro de casa, mas a economia global é muito importante, e se a gente obviamente tiver alguma coisa muito um movimento muito mais sério lá fora, é óbvio que vai impactar a economia brasileira. Assim, o que eu falo é que se a gente estuda, se a gente faz dever de casa e o mundo vai bem, a gente também vai bem. Se a gente estuda, faz dever de casa, mas o mundo vai mal, assim, gente, não tem jeito. Acaba afetando o Brasil e o Brasil não tem como ir bem com o mundo indo mal. Agora, se a gente não estuda, não faz dever de casa e o mundo vai mal, aí, assim, a gente vai muito mal. Então, assim, o que a gente faz aqui impacta sim, mas um grau de descolamento da economia global. Então, assim, eu acho que essa mensagem inicial aqui é que a gente goste ou não, a economia global é muito importante para a performance dos ativos brasileiros. Bem, aqui, entrando aqui em Brasil, como tudo que tem data, né, acaba acontecendo, eleição brasileira, enfim, a gente teve aqui um vencedor, né, um resultado. A novidade nem foi o quão apertado foi o resultado, né? Aqui a gente, quem participou, quem teve aqui nos últimos 2 comitês aqui de Brasil, a gente vem falando aqui que as eleições iam ser muito apertadas. A gente falou que iam ser mais apertadas, a mais apertada do período de redemocratização, e de fato foi. A surpresa foi que, apesar, né, da alegria do Lula aí na foto, a mensagem das urnas foi clara, né? A população brasileira não elegeu o PT, ao contrário, elegeu o Lula, apesar do PT, e rejeitou uma plataforma de esquerda, né? Apesar do PT, o Lula foi eleito, muito diferente da eleição a primeira eleição do Lula lá em 2003, né? Então, o Lula vai assumir pela 3ª vez, num Brasil bastante dividido, e com o mundo, com a economia global muito menos favorável, muito mais hostil de quando ele foi eleito a primeira vez. Assim, eu acho que a questão que se coloca aqui para a gente é se o presidente eleito vai saber ouvir essa mensagem das urnas, né? Lula vai governar unindo o país com um governo de frente mais ampla, ou vai governar só com a esquerda? O que parece, né, os primeiros sinais, parece mais positivos na linha de que ele escutou, e o nosso time de política também, inclusive, vem passando um pouco dessa ideia de que o Lula entendeu essa mensagem das urnas, né? Então, nossa visão aqui é que a chance de sucesso do governo aumenta se o governo trabalhar numa frente mais ampla, se ele não constitui um governo simplesmente de esquerda. Se ele constitui um governo simplesmente de esquerda, o risco é maior. Mas é importante deixar claro que isso não significa que o PT não faça parte do governo. Assim, o PT saiu mais fraco das urnas, o PT perdeu cadeira, mas ele segue sendo um partido relevante dentro do Congresso e importante também dentro da base do Lula. Então, assim, o partido é importante para ele governar. Então, nada mais razoável, né, que o PT também faça parte tem até um peso relevante dentro do governo, e isso significa ter ministérios, sim,
né? Assim como o PSB, do vice Alckmin, também vai ter ministérios, Rede também vai ter ministérios, né, com a Marina ou com o Randolfo Rodrigues, o PSOL vai ter ministério, o PCdoB, mas também o MDB, e o PSD do Kassab também deve ter algum ministério, comunicações, agricultura. Então, significa que os primeiros sinais, pelo menos que a gente tem visto, é que o Lula está indo na linha de montar um governo mais de coalizão, né? Mas, de qualquer maneira, assim, ainda é cedo, existe uma série de riscos, e por isso que a gente tem que seguir aqui acompanhando os nossos checkpoints aqui de Brasil também, né? E onde estão os riscos aqui ao longo desses checkpoints que a gente vai seguindo aqui? É exatamente aonde ele vai encaixar cada partido desse em cada caixinha, em cada ministério, né? Qual a função de cada um desses partidos dentro desse governo? Isso é de extrema importância. Botar a pessoa certa no lugar certo, botar o partido certo no ministério certo, com políticas certas, vai definir quão descolado a gente vai estar no mundo, para o bem ou para o mal, né? Então, o nosso trabalho aqui, a gente vem fazendo esses checkpoints ao longo dessa estrada, né? Então, acho que seguindo aqui, relembrando o primeiro checkpoint, passa pelo entendimento do Lula de que não foi a esquerda que ganhou as eleições, foi ele que ganhou, daí a necessidade de unir o país, ter um governo de forças de vários partidos, né, para unir forças para tentar governar de uma maneira mais unindo o país, montando um governo de frente ampla. Nesse sentido, parece que aqui que o primeiro check está mais ou menos, né, ticado aqui, a lápis, né, caso a gente possa apagar. De certa maneira, a coisa está indo. O segundo check, a gente também tem que ver, o governo de transição, a equipe de transição, grupos de transição, não é o governo, né? Então é bom deixar claro aqui, mas pelo menos esse grupo de transição aqui parece que tem uma frente mais ampla, onde estão embarcando vários partidos e várias visões, né? Também várias visões de vários setores do governo e da economia. Mas, assim, ao longo do caminho, obviamente, tem vários checkpoints aqui que tem que ser cumpridos, vai depender de muitas outras premissas. E uma premissa importante aqui é saber se o Lula aprendeu com as experiências do passado, né? Principalmente dos erros do passado, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, se ele aprendeu e entendeu que para implementar todas as políticas sociais que ele quer, né, que o grupo de esquerda quer, implementar, a gente precisa ter duas coisas muito importantes, gente. Juros caindo e país crescendo. Então, isso aqui são premissas básicas para toda a parte de política social, e isso, o passado aqui pode ser um grande ensinamento, né, se o Lula aprendeu um pouco com toda essa história aqui dos últimos quase 20 anos, né, que a gente teve aqui. Para isso, a montagem e configuração do governo vai passar principalmente pela questão do Ministério da Fazenda. Então, a política fiscal responsável é condição quase sine qua non para a gente ter um ambiente de juros baixos, né, juros em queda e país crescendo. E isso passa por uma política econômica de centro, né? Isso significa ter uma pessoa no Ministério da Fazenda, ou uma política no Ministério da Fazenda mais responsável, uma política fiscal mais responsável, né? Então, a gente sabe aqui que o crescimento dos últimos anos não foi nenhuma maravilha, né? Longe disso, acho que o Brasil teve taxas aqui muito aquém do que a gente gostaria, mas foram taxas históricas, né? Crescimento baixo, crescimento, enfim, relativo ao que a gente poderia, até taxas medíocres, mas o que a gente está vendo aqui na margem, não dá para negar também que existe um embrião, existe uma semente de uma melhora econômica e de alguma reancoragem da inflação. Alguma coisa já está acontecendo, né? O Banco Central fez um trabalho de conseguir aqui direcionar as expectativas. Então, assim, seria inteligente do próximo governo que está entrando aproveitar todo o início dessa melhora e continuar dando condições para o Banco Central voltar a cortar juros.
mais ali na frente. Então, assim, por esse lado, parece que o jogo está relativamente fácil para um governo que tá chegando, né? Mas, por outro lado, a gente vê um lado mais difícil, que é um cenário global mais incerto, né? É fato que hoje, comparando 2023 com 2003, o mundo está muito mais difícil, a economia global está muito menos favorável para o Lula, quando ele pegou lá em 2003, que tinha um mundo começando a crescer, commodities, um início de ciclo de commodities, um boom de commodities, China, enfim, Estados Unidos também saindo de uma recessão, assim, não é um ambiente que a gente tem, pelo menos a perspectiva para o início de 2023. Acho que nesse sentido, o Brasil vai enfrentar um 2023 mais difícil. E por que eu estou falando isso? Porque o próximo governo vai ter menos espaço para errar. Tá? Então, acertar o tom da política fiscal logo no início vai ser crucial para ele começar bem esse governo. Caso contrário, eu acho que o mercado vai ser implacável em punir se começar com o pé errado. Tá? Dito tudo isso, assim, trouxe aqui um pouco de um modelo, né, um modelo mental, como que a gente está pensando. Né? A estrada aqui, da imagem anterior, tem os checkpoints da estrada, mas assim, o mapeamento da onde a gente vai vindo é porque a estrada não tem um bloqueio, né? Então, a estrada continua seguindo, né? Mesmo que ele tome o caminho errado. Né? Então, acho que o mapeamento aqui de como a gente vai vendo esses checkpoints, na realidade, a gente vai seguindo, e é um modelo mais binomial do que de uma estrada única. Né? Então, a ideia qual é o nome do ministro da Fazenda? É um perfil técnico, perfil Meirelles, com uma disciplina fiscal? Sim, a gente sobe para cá. Não, é um político ou um desenvolvimentista, à la Manteiga. O perfil político pode ser positivo também, tá? Então, lembro do Pallotti, ele tinha um perfil político. E se for um perfil político, qual é o resto da equipe? A equipe é uma equipe técnica, com visão mais fiscalista, ou é um desenvolvimentista com uma equipe também desenvolvimentista? Aí a gente vai para um caminho um pouco mais incerto, de uma necessidade de um novo ciclo de aperto monetário, equilíbrio ruim, mais juros, menos crescimento, elevação de prêmio de risco, e uma desancoragem aqui, a gente iria para o teto aqui desse leque, né, de cenário para frente, e aí a gente pode entrar até aqui num risco de dominância fiscal, que é um cenário pior. Né? Agora, a gente vai para um cenário onde a gente tem o ministro da Fazenda, com uma visão mais de necessidade de ancoragem fiscal, um arcabouço fiscal mais crível, responsável. Sim, ele defende aqui, ele consegue implementar uma política fiscal crível e duradoura, aí a gente tem uma queda de prêmio de risco, entrada num ciclo de afrouxamento monetário, valorização do câmbio, valorização de desativos, mais crescimento, arrecadação, uma possibilidade até de algumas reformas, e aí a gente tem aqui uma estabilidade da relação de dívida-PIB nos próximos anos, e mais lá na frente até uma possível queda lá. Então, assim, ao longo do caminho, a gente vai ajustando aqui essa árvore binomial, mas o fato é que a gente vê que existe uma incerteza muito grande ao longo desse caminho, né? E a pergunta aqui que a gente acaba se fazendo é que, assim, existe prêmio suficiente, né, para ser capturado caso a gente venha para um cenário de Lula fazendo a coisa certa? Né? É óbvio que dá para ver que dentro dessa árvore binomial aqui tem muitas condicionantes e tem muitos extremos, né? Não tem só o extremo daqui nem o extremo daqui, tem vários extremos no meio do caminho. Então, assim, é super compreensível que exista muito ceticismo, né? Acho que o mercado não está pagando antecipadamente por um caminho positivo, né? É fato que existe muita incerteza e, por causa disso, consequentemente, a gente vê que os preços ativos brasileiros já embutem muito prêmio, né, por causa de toda essa incerteza. Você vê todos esses vários caminhos, essas possibilidades aqui, justifica, né, esse caminho de muita incerteza. Né? Então, acho que é exatamente por isso, porque toda essa dúvida
nosso entendimento que, apesar de ser um caminho binário, o cenário não é simétrico, né? Parece que existe aqui uma assimetria, ao contrário, favorável na aposta a favor. O mercado não está pagando antecipadamente, a gente entende por que o mercado não está pagando antecipadamente, por causa de todas as incertezas aqui, e essa árvore binomial explica muito dessa coisa mais entroncada, e faz sentido o mercado, os ativos brasileiros estarem com prêmios bastante altos, justificado por toda essa incerteza, né? Então, assim, faz sentido, justifica que existe retorno se o governo fizer a coisa certa. Eu acho que isso aqui que vale a pena a gente mostrar um pouco, que parece que sim, tá? Então, comparando aqui essas fases, tanto Lula 1, né, você vê o que aconteceu aqui no Lula 1, se o Lula 1 for uma referência, tá, para o Lula 3, nesse casamento aqui do Lula 1, Lula Meirelles fazendo a coisa certa, claramente a gente viu o que aconteceu com a taxa Selic, né? A inflação na meta, que claramente depois da eleição, logo aqui no ano seguinte, a inflação já foi para a meta e ficou aqui até abaixo da meta em alguns momentos, e a gente teve aqui claramente um direcionamento tanto da taxa de juros nominal quanto da taxa de juros real, tá? Caindo muito aqui ao longo desse período. Faz a coisa certa, juros real em queda, tá? Inflação na meta, juros real em queda. A gente também teve aqui fazendo a coisa errada, né? O casamento aqui Dilma Manteiga Tombini faz a coisa errada, você vê, a inflação aqui nunca teve na meta, muito pelo contrário, sempre desancorada, e como consequência, Selic mais alta, juros real também mais alto. A volta aqui do Meirelles, Temer e Meirelles, fazendo a coisa certa, de novo, gente, faz a coisa certa, a gente teve uma reancoragem direto aqui, inflação indo para a meta e abaixo da meta. Como consequência, a gente teve aqui uma queda de juros real como nunca a gente teve na história, tá? Então, o fato faz a coisa certa, dá resultado. Faz a coisa errada, não dá resultado. Assim, a história mostra que não é difícil saber o caminho, tá? Então, na verdade, é o contrário. Parece que está muito fácil, e hoje parece uma loucura, né? A gente imaginar esse cenário aqui, o Temer e o Meirelles, que, na verdade, assim, foi a época do Ilan, né? Pensar que o governo hoje entrega um mínimo aqui de fiscal arrumado, né? Eu falo aquele aluno nota 5, né, que passa raspando, que também não está no preço, tá? Eu acho que o mercado, com todo esse ceticismo, o mercado não acredita nem que o aluno vai passar com nota 5, mas nesse mundo hipotético, aqui, esse exercício de pensamento, em o governo entregando um mínimo de fiscal arrumado, a inflação convergindo aqui, e, gente, olha só, já está embicando, tá? Então, assim, não tem muito trabalho para ser feito, o mercado já está indo nessa direção. Então, em o mercado indo nessa direção, ainda a inflação indo para uma meta de 3,5%, com taxa de juros de 4%, 4,5%, a gente tem um nominal de quê? De 7,5%, 8%. Tá? A NTN-B está claro isso. Tá? A B está pagando hoje 6%, e para uma taxa de juros real de 4%, 4,5%, está claro que hoje, assim, o Brasil está barato contra um cenário minimamente arrumado. E a Bolsa? Se a gente pensar na Bolsa, uma taxa livre de risco de 7,5%, 8%, mais um Active Risk Premium de 4%, 5%, a gente tem uma taxa de desconto de 11,5%, 12%, tudo mais constante. Se a gente pegar hoje um PI da Bolsa que está 7, se a gente for para 10, assim, a gente tem um Ibovespa de 120 para 160, tá? É óbvio que isso aqui é um exercício, tudo mais constante, a gente iria por um caminho desse, mas só um exercício de pensamento mostrando que a B, uma comparativo claro, assim, está bem atrativo. A Bolsa também, uma conta aqui bem de padeiro, também parece bastante barato. O ponto é que, na sequência desse raciocínio lógico, premissas corretas, com fiscal correto, minimamente correto, assim, dá para ver que o Brasil está atrativo, tá?
Então, assim, e vindo aqui para um exercício que a gente já vem fazendo aqui nos últimos comitês, esse cenário que eu acabei de falar não é nada loucura, tá? Poucos anos atrás a gente teve isso nessa janela aqui do Ilan. Então, sim, o BC do Ilan colocou Selic quase 2 anos, 2 anos e meio, perto de 6,5. Permaneceu lá, assim, um período bastante razoável. A gente nunca teve uma estabilidade de taxa de juros Selic baixa por tanto tempo, né? E ninguém falava que o Ilan estava maluco, que estava estava forçando a barra. Muito pelo contrário, a gente teve uma inflação aqui bastante baixa, bem perto da meta e até abaixo da meta. Como consequência, a gente teve taxa de juros real de 2%. Tá? É claro que os parâmetros fiscais naquela época estavam mais corretos, né, do que a gente está aqui, mas fazendo, de novo, um exercício aqui de pensamento, né, se a gente tiver um mínimo de ancoragem, voltando esses parâmetros fiscais um pouco mais corretos, né, um conjunto de coisas mais arrumadas, a gente pode sim voltar para um ambiente parecido do que a gente teve aqui em 2016, 17, 18 e 19. O mais importante é que, claramente, o mercado não precifica isso. Tá? O mercado não precifica um fiscal minimamente arrumado e a gente convergindo para um mundo aqui, para um Brasil de taxas de juros de 7,5%, 8%. O fato aqui que eu queria mostrar é o seguinte, é que compensa sim, e existe assimetria favorável hoje aqui em se apostar, né, em se posicionar para um governo Lula que percebeu, que entende que existe um caminho aqui fácil dele conseguir implementar as políticas sociais que ele quer, que é com o mínimo de ancoragem fiscal. Acho que só para fechar, tudo que eu estou falando aqui, obviamente, são em cima dessas expectativas que são condicionadas, tá, gente? Tudo que a gente está falando aqui não é nada escrito em pedra, tudo é em cima de checkpoints, em cima de condicionantes. Nosso pensamento é assim. A gente já tem aqui, como eu falei, alguma das expectativas já bastante ancoradas, então a expectativa de inflação já vem inflexionando. Ainda a gente tem uma difusão aqui ainda bastante resiliente, mas a gente acredita que isso aqui também vai inflexionar, dado o efeito da taxa de juros na economia, chegando aqui um pouco mais nesse final de ano, início do ano que vem. Até por isso que existe já uma expectativa, uma melhora aqui na margem das expectativas de inflação. Os dados econômicos já vêm vindo nessa direção. Dito isso, eu passo aqui a palavra para a Vicky, para ela falar mais dos nossos portfólios. Obrigada, Rogério. Deixa eu compartilhar também. Vocês estão vendo? Bom, se eu puder consolidar, acho que as principais mensagens que foram apresentadas, né, até aqui e que vão ser a base aqui para a nossa construção de portfólio, nossa visão global é de que ainda existem riscos, né, elevados. Eu acho que na hora que a gente analisa todos os checkpoints que a gente elencou, o direcionamento é para uma continuidade do movimento de aperto monetário nos Estados Unidos e em outros bancos centrais. A gente está falando aqui de uma discussão, né, de um nível de uma taxa terminal mais elevada, né, até o próprio Fed, né, vem falando que ele prefere errar para mais do que para menos nesse primeiro momento. Então, esse é o cenário básico que acaba pressionando, né, eu acho que de maneira geral, os prêmios dos ativos lá fora. Fora outros riscos, né, que adicionam aqui volatilidade à dinâmica dos mercados, a questão de China, Europa, crescimento global, guerra, entre outros, tá? Então, acho que, no geral, a nossa perspectiva com o ambiente global ainda é de bastante cautela. Vindo para o Brasil, como a gente apresentou aqui, né, e obviamente todos acompanharam, tivemos o resultado das eleições, resultado apertado, né,
dado todo o nosso histórico, e a grande discussão é o que a gente faz a partir de agora. Então, acho que um grande desafio, né, a gente cansou de falar isso aqui, não só nas últimas apresentações, mas ao longo dos últimos anos, que o nosso maior desafio é a questão fiscal, então por isso que a gente elenca esses checkpoints, ainda a gente precisa de definições importantes para entender o direcionamento, né, do governo, dessa equipe que eventualmente vai seguir, para entender se ele vai seguir, né, o que a gente colocou aqui com o minimamente responsável. Então, por isso toda a perspectiva de Brasil condicionada a esse ponto tão importante. A questão, né, e isso obviamente impacta também o trabalho do Banco Central, a gente que viu ali em toda a construção da lógica, né, a gente já viu o Banco Central que a princípio encerrou o seu movimento, mas que segue cauteloso, colocando essa questão principalmente do fiscal, né, visto exemplos que a gente tem acompanhado em outros países, tá? E então, acho que os números de atividade até vêm surpreendendo, a questão de inflação na margem, mas isso tudo condicionado. E aí a gente chega na alocação, né? Acho que um desafio grande de construir portfólios nesse cenário mais binomial, diria. A gente segue, então, acho que com o princípio básico aqui, que é de diversificação, né? A gente vem fazendo os ajustes táticos ao longo dos meses, e os mais recentes, né, foram os ajustes em renda fixa, que a gente fez ao longo dos últimos meses. Então, no último mês em particular, a gente ajustou levemente só a duration da parcela de inflação, mas a gente segue com uma posição ali over em ativos nas NTNBs e no pré-fixado, né, diante de todo o prêmio que esses ativos oferecem e, obviamente, cientes do risco embutido. E, mais recentemente, o ajuste que a gente fez foi um aumento na posição de renda variável, tá? Aqui um movimento tático através de estruturas de opções e derivativos, né, compra de futuro aqui, para complementar a nossa alocação em gestores dessa parcela. Então, essa foi a grande mudança em relação aos demais meses. A parcela global, a gente segue com as defesas, né, baseado, então, em toda a nossa preocupação, cautela lá fora, e uma alocação over em multimercados. Isso aqui também é super importante, a gente já carrega essa exposição há bastante tempo, muito também baseado nessa dinâmica de grande volatilidade, a capacidade desses gestores de assumirem posições bem dinâmicas e conseguirem capturar prêmios nesse sentido. Então, trazendo aqui para vocês, né, acho que não quero também me estender muito, para a gente já entrar nas perguntas e respostas, mas uma alocação de perfil de risco intermediário, né? Então, como eu falei, a gente segue over na parte de renda fixa, né? Tanto aqui pós-fixado, pré-fixado 10%, inflação 25%, fazendo ajuste de duration. Multimercados, a gente está over, a gente soma aqui os 35% nos gestores mais o nosso fundo tático, né? Então, somando aqui 40%, e a grande alteração veio da parcela de renda variável, onde a gente tem uma exposição ali em gestores de 15% a 16%, e o restante, essa exposição tática que a gente implementou nas últimas semanas. Renda fixa global, a gente segue zerado já há bastante tempo, e renda variável global, a exposição em gestores mais as nossas defesas, que nos levam a ter uma exposição ali próxima de 2%, né? Acho que aqui, olhando o nosso histórico, acho que é a nossa menor exposição na classe. E aqui mais detalhes, tá, das alocações. Eu acho que eu gosto de mostrar esse gráfico, né, que apresenta toda a nossa gestão tática dentro da renda fixa. Então, destaque aqui para a inflação, que desde o começo do ano a gente, o primeiro passo foi reduzir a alocação e reduzir a duration, depois a gente veio aumentando ao longo dos meses a exposição e a duration. Então, hoje a gente tem uma duration ali, né, onde a gente combina a alocação em diversos ativos de diferentes vencimentos, próxima a 8,5, acima do benchmark dessa parcela, que é o IMAB. Aqui a posição de renda variável, tá? Para conhecimento de todos, geralmente as pessoas sempre questionam. A gente, como eu mencionei, além dos gestores, a gente, para chegar nos 22,5 atuais, a gente comprou um pedaço, né, de futuro de Ibovespa, e a outra parcela é uma estrutura de opções, né, para dezembro, para 125 mil pontos que a gente fez ali algumas semanas atrás. Lembrando que isso aqui é bem dinâmico, a gente monitora o delta dessas opções, né, baseado também, né, no tempo, na volatilidade, e eventualmente a gente pode
se tiver ganhos, embolsar esses ganhos, analisar, carregar o teu vencimento, está sempre em discussões essas posições. Assim como a posição aqui de renda variável global, que aqui, ao contrário, é de defesa, né? A gente tem aqui uma put de 3.600 pontos, mais uma venda de futuro, que somada à alocação dos fundos, a gente chega aqui naqueles 2%. Indo agora acho que a gente pode seguir, a gente já recebeu algumas perguntas, acho que a gente pode começar a parte de Q&A. Acho que hoje foi um pouco mais extenso essa questão da apresentação, por todos os fatos relevantes que a gente teve nas últimas semanas, mas queria começar com uma pergunta aqui, Arthur, para você. A gente falou bastante do cenário global, né? Os checkpoints, né, que a gente colocou ali, que direcionam para o mundo de mais juros mais elevados, talvez por mais tempo. Queria entender o que isso significa para a dinâmica dos mercados e acho que mais importante, o que isso implica para o Brasil. Bom, vamos lá. Boa pergunta, Vicky. Então, vamos deixar bem claro o que a gente está falando no cenário global. A gente está falando de um aperto monetário que vai continuar nos Estados Unidos, ou seja, a gente ainda não está no momento do pivot. Esse aperto monetário vai se fazer sentir em algum momento no mercado de trabalho, a economia norte-americana desacelera, então você tem a economia norte-americana desacelerando, né? E a gente vai ter aqueles checkpoints ali. Se não desacelerar, é difícil de você acreditar na queda de inflação, o que significa que o Fed vai ter que perseverar, ou seja, se ele subir os juros, o pior cenário é ele subir os juros e o mercado de trabalho não arrefece. Se ele subir os juros e o mercado de trabalho não arrefecer, significa que ele vai ter que subir mais, então esse é um cenário ruim, né? Então, não só o cenário central é ruim, como se você olhar os desvios em relação ao cenário central, a probabilidade dele ter que fazer mais é maior do que a probabilidade dele ter que fazer menos, né? Isso significa que você vai ter uma economia norte-americana desacelerando. A Europa, a gente já falou aqui, já abordou esse tema no passado, vai passar por um problema recessivo, porque ela tem quase todos os problemas da dinâmica inflacionária norte-americana e mais os problemas próprios, quer dizer, de dependência da matriz energética de um fornecedor, digamos assim, não muito confiável, e está em guerra. Então, a Europa vai passar por uma recessão mais profunda, e agora vem o terremoto da China, que implica que você tem uma autocracia, né, com uma pessoa no topo da pirâmide que tem mais poder do que qualquer líder chinês teve desde a época do Deng Xiaoping. Então, assim, você tem um líder ultrapoderoso, e a pergunta para a China que é relevante para nós, tem a pergunta de curto prazo e a pergunta de médio prazo, médio e longo prazo. Em médio e longo prazo, a gente vai entender qual é a decisão geopolítica que o Xi Jinping quer. Acho que ali a gente já tem uma ideia bastante boa de para que lado ele quer apontar a China. No curto prazo, a pergunta é, ok, e a reabertura? Né? Como é que funciona a reabertura? A gente vai ter uma reabertura da economia chinesa, isso está sendo discutido dentro do Partido Comunista, mas lembra, na China tem sempre aquela coisa, e a cultura oriental tem um pouco disso do safe face, né? Poxa, o sistema político foi defendendo um lockdown duro. Agora a pergunta para eles é como é que a gente defende a reabertura sem, entendeu? Parecer que a gente está mudando de ideia, fazendo save face. Mas eu acho que o sinal na China sim, você vai ter uma reabertura, sim, ela vai ser gradual, ao longo do tempo, você não vai ter um negócio que vai ser assim, abriu as portas e o negócio começa a crescer muito rapidamente. O que isso significa no final, gente? Acho que a mensagem aqui é clara, tá? Que as condições sob as quais o novo presidente no Brasil o novo presidente, o novo ministro da Fazenda agora, porque vai quebrar, não vai ser o super-ministro da Economia, né? A gente vai quebrar o super-ministério em vários, mas que o presidente e o ministro da Fazenda vão ter condições externas um pouco mais limitadas, ou seja, o mundo vai ser um mundo diferente, claramente diferente do mundo do Lula 1. Então, ele não vai ter os graus de liberdade que ele teve. O Lula 1, ele sempre diz, olha, a gente foi um governo fiscalmente responsável, mas as receitas naquela época, dado o super ciclo de commodities, a receita do governo crescia mais de 10% ao ano em termos reais. Então, poxa, ok, se a minha renda cresce mais de 10% ao ano em termos reais, eu posso gastar mais ainda assim, equilibrar o orçamento. Isso significa que daqui para frente, o próximo presidente vai ter condições externas um pouco mais difíceis, né? O que me faz passar pergunta difícil realmente para o Rogério. Assim, pergunta difícil a gente faz para o Rogério, que é o seguinte: ok,
o setor externo é esse, né? Como é que a gente aloca portfólio, como é que a gente pensa o cenário Brasil dentro dessas condições externas? É difícil mesmo, né? Eu acho que, assim, como eu falei no início, eu acho que o Brasil não é uma ilha, e é difícil pensar Brasil se, Arthur, o ponto que você falou, né? Imagina que o Banco Central americano não pare no 5,25 e tenha que seguir para 6. Assim, sem dúvida, assim, vai ser difícil, o Brasil vai ter um caminho um pouco mais difícil para conseguir crescer, gerar emprego, baixar a taxa de juros. O nosso cenário aqui é sempre condicionante, né, Arthur? Então, a gente sempre vai aqui nessa árvore binomial e a gente vai checando, vai dando os nossos checks. O cenário base ainda é que o Fed ainda tem um caminho ainda para fazer, né, de aperto, ainda tem algum sofrimento, o ambiente externo vai ser mais difícil, mas existe aqui, parece, né, um incentivo mais correto do próximo governo fazer uma coisa certa, né? Aí eu já pego aqui até a pergunta aqui do Christian Wagner, onde ele questiona, né, que eu falei que tem sinais fiscais positivos. Eu não falei que tem sinais fiscais positivos. O que existe hoje é antes dos sinais fiscais positivos, né? Antes, o nosso checkpoint inicial é que existe sinais positivos de que o governo vai ser de uma frente ampla, né? Não vai ser um governo só de petista. Lembrando aqui, o Lula 1 só tinha PT no governo, né? Diferente de agora, onde parece que o Lula entendeu que ele precisa governar com uma frente mais ampla, trazendo outros partidos, outras forças e visões diferentes para o seu governo. O próximo check, Christian, que vai ser a questão do fiscal, tá? A gente não deu check no fiscal. Estou falando ainda da parte de um governo de frente ampla. Isso parece que a gente vê sinais, tá? Ainda positivo. Nem isso a gente tem de concreto, porque o governo não foi, o ministério, que eu digo, né, o time de dos ministros, ainda não foi feito. A gente está vendo a equipe de transição. E a equipe de transição parece que ele está indo numa direção de uma frente mais ampla, parece que ele entendeu isso. Na questão fiscal, vai ser com relação ao entendimento do passado, né, dos acertos e dos erros do Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, se ele aprendeu com esses erros e com os acertos que a gente mostrou ali, que parece que está fácil de aprender, né? Mas ainda assim a gente duvida. Na questão da PEC de transição dos 200 bi, muito do que o presidente Bolsonaro e o Paulo Guedes estavam fazendo dentro das promessas, né, para o ano que vem, também iam ter que ser ajustadas no orçamento, né? O orçamento que foi enviado para o Congresso, não fica de pé, né? Então, assim, não é realista, né? Até o presidente Bolsonaro, e eu acho que o mercado também já sabia disso, né? Então já tinha uma necessidade de fazer um ajuste, como ele pode ser, enfim, a gente pode discutir aqui, mas esse ajuste, esse waiver, ou PEC de transição, ou qualquer coisa que você venha chamar, o PEC kamikaze, como foi chamado lá no passado, alguma coisa já deveria ser feita. Eu acho que o mercado já está embutindo esses 150, 200 bilhões, a maneira como vai fazer, que é muito importante, tá? E aí, por que eu estou falando isso? Porque mais importante, Christian, do que 2023, mais importante do que o ajuste de 2023, vai ser o arcabouço fiscal para os próximos 4 anos. Isso é muito mais importante, tá? Então, o ajuste no orçamento para 2023, isso já está mais ou menos dado. O mais importante é o seguinte: qual é o arcabouço para os próximos anos? Vai fazer um ajuste, um waiver, uma PEC, e o teto vai ser mantido? Ou vai entrar um novo arcabouço fiscal, uma nova âncora fiscal em cima de tamanho da dívida, tamanho de gastos, vai ser condicionado à dívida PIB? Eu acho que isso aqui vai ser o mais importante, porque a trajetória dos próximos anos é muito mais importante do que o ajuste do próximo ano. Eu acho que isso aqui que é muito importante, tá? Diferenciar a âncora fiscal dos próximos anos
do ajuste do ano que vem. E eu acho que isso aqui que é mais importante, e a gente ainda não sabe, tá? Então, a gente ainda não sabe disso aqui. Deixa eu pegar e complementar aqui, Christian, assim, só para ficar bastante claro. O teto já seria furado ano que vem, de qualquer forma. Quem quer que fosse o presidente, dadas as promessas eleitorais feitas, o teto já seria furado. Tá? Tem uma discussão da falta de flexibilidade do teto. O teto foi desenhado numa época pré-Covid, ou seja, tem uma série de obrigações que o governo federal adquiriu ao longo da Covid, algumas legítimas, algumas um pouco mais questionáveis, que fazem com que o teto, que foi pensado para o mundo sem Covid, precise realmente, acho que tem uma discussão justa de, precisamos revisar o teto. Então, o que vai acontecer é que a dívida PIB brasileira ela acabou de cair, essa é a boa notícia. Por quê? Porque a gente revisou o PIB para cima, não é porque a gente fez um fiscal mais responsável, mas o IBGE revisou o PIB para cima, então a dívida PIB brasileira vai cair para 75%, perto de 78%, vai cair para 75%. Você pega aí 200 bi, põe mais 2% do PIB aí, então ela volta para perto de 77, 78, né? A pergunta, como o Rogério falou, não é o nível, é a trajetória. Ok, a gente fez esse gasto, a gente viabilizou o Auxílio Brasil de R$600, a gente viabilizou a promessa do presidente eleito Lula de R$150 por criança, alguma coisa a mais, o ajuste do salário mínimo de acordo com, entendeu, o que está dado ali na carta que foi lançada. Então, tá bom, a gente aumenta a dívida PIB de volta para perto de 77, 78. A pergunta é, ok, qual é a trajetória a partir daí? Como o Rogério muito corretamente colocou, a partir de 2024 esse negócio continua subindo descontroladamente ou não? Tem risco aí, Christian, de verdade, porque, de novo, quando se trata de Brasília, você sabe o que entra e nunca sabe o que sai. Quando você coloca uma PEC que versa sobre gastos adicionais, pode ser que tenha 1 milhão de jabutis dentro dessa PEC, entendeu? Ah, não, então vamos tirar isso, vamos tirar aquilo, vamos botar, excluir, não sei o que e tal, assim. Assim, entendeu? É uma emenda constitucional, é uma oportunidade de colocar um bando de jabutis, do sistema político, colocar um bando de jabutis ali dentro. A gente, de novo, confia no seguinte sentido, né? Assim, o Reagan falava, confia, mas verifique. Né? Então, assim, a gente acredita que tem um incentivo para se manter o mínimo de equilíbrio fiscal, mínimo, aluno nota 5, como para citar o Rogério Freitas aqui, a gente vai passar com nota 5, 4,9 e vai, entendeu? A gente tem incentivo para manter o mínimo de equilíbrio fiscal, mas a gente tem que ficar verificando isso ao longo do tempo. A gente não vai poder simplesmente relaxar, gente. Já vou avisando para vocês, os próximos 4 anos, independente do que quer que aconteça, a gente não vai poder dizer, ufa, vou relaxar agora, entendeu? E colocar o avião em piloto automático. Não vai existir. A gente vai ter que ficar lá o tempo inteiro olhando os instrumentos, velocidade, altitude, tem uma montanha na frente, não tem, entendeu? A gente vai ter que ficar fazendo isso o tempo inteiro. Esse é o nosso trabalho, mas a gente vai passar por 4 anos que vão dominar a nossa atenção. A gente vai precisar ter bastante atenção ao longo do tempo. Deixa eu só, Vicky, deixa eu só pegar uma aqui, que eu acho que é meio que puxando essa aqui, tá? Não vai ter céu de brigadeiro, né, Arthur? Pegando o seu... eu acho que a pergunta aqui do Frederico, né, que eu acho que é um pouco da sequência aí desse raciocínio, que, assim, o que está precificado hoje, né, nos ativos, né? A gente tentei passar um pouco aqui ao longo da apresentação, responsabilidade fiscal ou não, já está precificado um governo manteiga, uma postura manteiga. Frederico, eu acho que assim, o mercado está bastante cético, tá? O mercado não está comprando por antecipação, está longe de estar precificado um cenário minimamente, do lado fiscal, minimamente ok, tá? Mas o mercado não está precificando manteiga, tá? Assim, a gente não está num pior cenário, tá? Então, assim, se entrar no manteiga, assim, piora. Mas a gente vê assimetria favorável, não só pelo pensamento binário, né? Porque senão existia uma simetria, mas a gente vê a coisa mais cambada para o lado positivo, no sentido do seguinte: tem um histórico, tem um incentivo para se fazer a coisa certa, a gente vê que existe uma experiência, um aprendizado
de experiências passadas, e o preço está interessante. Tá? Então, assim, tem um ganho aqui, até pelo mercado não estar comprando antecipadamente. Então, acho que o mercado está com um cenário que está no preço, é um cenário assim, que o Brasil vai piorando e logo ali na frente a gente entraria num governo pior fiscalmente e cambando para um Dilma 1, alguma coisa nesse sentido. Então, se a gente for para um Lula 1, eu acho que tem bastante upside, tá? Gente, trazer uma pergunta direta para vocês. Baseado em tudo que a gente trouxe aqui, né, essa visão global e Brasil, isso muda a trajetória do Banco Central aqui no Brasil, em relação a juros? Olha, vamos lá. Essa é a pergunta, tá? A nível global, acho que não. Dentro do cenário central, que é, pô, se o Fed levar os juros até 5, 5,5, entendeu? Não, o BC não precisa mudar a Selic, ele não precisa voltar a apertar juros. Mas Arthur tem o argumento do diferencial de juros. Tá bom, então vamos falar do diferencial de juros. Esse processo de aperto começou com o Fed Funds em 0 e a Selic a 2. A gente está dizendo que esse processo de aperto termina com o Fed Funds acima de 5, mas a Selic é 13,75. Então, assim, já abriu uma boca de jacaré. O Banco Central brasileiro, ele foi na frente do Banco Central norte-americano, do Fed. Então, assim, o argumento de diferencial de juros global forçando o Banco Central a reagir, ele só funciona de verdade se você acreditar que, poxa, a taxa de juros norte-americana vai ser acima de 6, alguma coisa. Aí as coisas são um pouquinho diferentes, tá? Não é o cenário central. Por outro lado, né, assim, então vamos pensar na taxa de juros do Brasil como a somatória de prêmios de risco. Ela tem o prêmio de risco de inflação, que o Rogério mostrou, as expectativas de inflação estão convergindo para a meta no horizonte relevante de política monetária, que começa a ser 2024, a partir do meio do ano que vem. Por isso que em meados do ano que vem, e esse é o grande C, essa é a mensagem que a gente tem passado aqui. Se a gente for um aluno que passa com nota 5 no fiscal, aí você não tem que ter um prêmio, você tem o prêmio de inflação, a inflação, entendeu, converge para a meta, aí você tem o segundo prêmio, que é o prêmio de risco fiscal. Se a gente tiver algum 5 no fiscal, o Banco Central pode dizer, ok, a gente começa o processo de afrouxamento monetário meados do ano que vem. É muito difícil ser mais preciso do que isso. Então, assim, a trajetória de política monetária ela é dependente de duas coisas. No cenário global, a gente acha que tem menos chance que a gente tenha que alterar a trajetória de política monetária pelo cenário global. Por outro lado, no Brasil, a gente tem que ficar olhando. Se a gente passar com nota 5 e se os incentivos se alinharem da forma como a gente espera, sim, o Banco Central tem espaço para começar a cortar juros no meio do ano que vem. Se a gente for embarcar numa aventura, entendeu, de irresponsabilidade fiscal, aí, gente, não tem jeito, o Banco Central vai... São palavras, isso aí são palavras do Banco Central ao longo dos últimos anos. Ele tem dito, olha, minha trajetória de taxa de juros é sempre condicionada a gente ter uma lógica fiscal consistente. Se a gente não tiver uma lógica fiscal consistente, a trajetória de taxa de juros muda. Isso aí, eu não estou inventando nenhuma história, isso aí é o que o Banco Central tem dito para o mercado como um todo. Deixa eu trazer mais uma pergunta aqui, que eu acho que até também junta com outras que o pessoal enviou, que é a questão, né, de construção de portfólio, diversificação. A gente está falando de um cenário binário. Aqui eu até dei um pouco de detalhes da alocação, mas assim, eu queria que vocês explicassem, talvez com mais detalhes, como que a gente constrói o portfólio, né, com base nesse cenário binário. Então, vamos lá. Construção de portfólio no cenário binário. O que se precisa? Você precisa de um valor esperado. Então, você precisa de duas coisas: probabilidade e o retorno em cada cenário. Quer dizer, a probabilidade, a gente já está dizendo, olha, isso aqui é um binário, mas ele não é 50-50, tá? A gente acha que existe algum incentivo do governo. Vamos pensar aqui no lado ruim, vamos pensar no ramo ruim, vamos já pensar no cenário ruim. Imagina que, poxa, você tem um próximo governo que ele chega e fala assim, cara, esquece essa coisa de ortodoxia, ou de orçamento equilibrado é coisa de uma alucinação de um economista ortodoxo.
vamos gastar, ele não vai falar assim, ele vai falar, vamos endereçar o déficit social, tá bom. Aí, cara, a dívida PIB sai de controle, saindo de controle a dívida PIB, o mercado vai começar a questionar a nossa solvência fiscal, questionando a nossa solvência fiscal, vai sair dinheiro, a conta capital fica altamente deficitária, o câmbio vai a 7, whatever, entendeu? O câmbio indo a 7, você vai ter impacto em inflação, o banco tem impacto em inflação, o Banco Central começa a subir a taxa de juros de forma mais agressiva até do que já fez, e aí o próximo presidente senta numa cadeira com uma crise fiscal deflagrada. A gente acha assim, por exclusão, de novo, né? Nunca fui presidente da República e nunca serei, mas assim, eu não acho que nenhum presidente da República quer sentar na cadeira com a crise fiscal deflagrada, de verdade. Então, assim, é por isso que a gente acredita que essa binominal não tem simetria, ou seja, você ter o mínimo, passar com nota 5 é mais provável do que você tirar um 2 no fiscal. Mas tem o risco. Né? Assim, por que tem o risco? Porque existe dentro dessa grande coalizão do governo pessoas que acreditam em coisas com as quais eu fundamentalmente discordo. Tem gente que acredita na nova matriz econômica, tem gente que acha que a nova matriz econômica não deu certo, entendeu? Por causa dos empresários malvados. Tem gente no PT que acha isso. Então, assim, olha, gente, esse pessoal vai dominar. A gente brinca aqui no presidente Lula hoje em dia, você tem um anjinho e um diabinho no ombro dele, o anjinho dizendo, olha, responsabilidade fiscal, lembra do Lula 1, e o diabinho dizendo, não, olha, vamos gastar mais e vamos para o lado Dilma 1, Dilma 2, entendeu? Tem essas duas correntes, então tem esse risco, mas você tem uma binomial. Os incentivos para se manter um equilíbrio fiscal são são maiores do que os incentivos para você fazer uma besteira no lado fiscal. E segundo, como o Rogério já falou também, tem prêmio de risco do lado fiscal, tendo prêmio de risco do lado fiscal, os retornos esperados ativos são positivos nesse sentido. Então, quando você olha para essas duas coisas, a gestão de portfólio é qual é o retorno esperado, né? Probabilidade vezes retorno de cada um desses eventos. Você fala assim, olha, tem prêmio de risco e a probabilidade maior é de um mínimo de responsabilidade fiscal. Aí você tem que juntar 3 elementos na construção de portfólio aqui. Você tem que ter um mínimo de diversificação, como você mostrou. Poxa, não dá para botar todos os cavalos no mesmo ativo. Infelizmente, quando você considera o lado ruim da distribuição de probabilidade, você tem que ter proteção contra a inflação no seu portfólio. Por quê? Porque se as coisas dão errado no Brasil, elas dão errado de várias formas, mas elas terminam sempre em um sintoma que é a inflação. Então, poxa, ter proteção contra a inflação no seu portfólio é absolutamente essencial. E ter um portfólio que não reflete, que é um portfólio, de certa forma, otimista, mas cauteloso, e ficar verificando ao longo do tempo. Ou seja, o que acontece quando você tem um grau maior de incerteza, você encurta o horizonte de análise e você vai ficar prestando atenção o tempo inteiro. Então, assim, de novo, né, voltando ao Reagan, o Trust but Verify. Acho que são esses 3 elementos que a gente vai usar a essa altura do campeonato para construir portfólio. E só para completar, Vicky, assim, a gente sempre pensa em risco, né? Como o Arthur colocou, nessa árvore binomial, a gente pensa no cenário positivo, dentro de probabilidade que hoje aqui parece mais positiva, que está mais assimétrica do lado favorável, mas a gente, obviamente, na gestão de risco, assim, sempre tem que pensar no pior cenário. No pior cenário, essa inflação descontrolando. Mas, ao longo do tempo, o nosso trabalho é de coletar prêmio de risco, né? E os prêmios de risco hoje aqui, vis-à-vis os históricos, tão atrativos, né? Se você vai olhar BA6 com histórico de 4, 4,5, se você olhar mesmo numa janela ali de Dilma, se olhar a Bolsa, assim, os PIs estão comparáveis com aquele momento ali horrível de Bolsa Brasil, crescimento, uma maior crise, recessão da história. Assim, a Bolsa está a nível um pouquinho mais acima, vai bater e voltou um pouquinho, mas assim, está a níveis muito parecidos com aquilo ali. Então, significa que não está totalmente precificado num cenário muito ruim, mas alguma coisa num cenário bastante ruim já está no preço. Significa que é o seguinte: margem de segurança. Existe uma margem de segurança aqui nível de preço, nos níveis de preço atuais, onde parece que tem muito mais upside do que downside num cenário pior. Não é que não tenha downside,
tem downside, mas parece menor do que num cenário minimamente positivo do lado fiscal. Entrega 5, nota 5, que eu acho que tem bastante upside. Tá? Eu acho que precisa terminar um pouquinho a questão de gestão de risco, que a gente bate muito na tecla aqui. A gente, assim, desculpa, Vic, só para terminar, só para complementar o que o Rogério falou, a gente não pode sofrer do viés de ancoragem, que é o seguinte, poxa, a gente achar que 13,75 é um juro de equilíbrio, e não é um juro de equilíbrio. Gente, voltando ao slide do Rogério, quando o Elon manteve a Selic a 6,5, que foi o maior período de estabilidade da Selic no Brasil, ninguém achava naquela época aquilo uma loucura. Vamos lembrar daquele tempo, que não é tanto tempo assim. Estamos falando de 3 anos atrás, 3 anos e pouco atrás. Então, assim, naquele momento a gente achava que 6,5 era uma taxa adequada enquanto taxa de equilíbrio, não era que era uma taxa, pô, aquilo ali estava meio que certo, né? A inflação estava dentro da meta, entendeu? Ela não estava acelerando, se vocês lembrarem daquele gráfico, ela estava na meta, um pouquinho abaixo da meta, e não mostrava nenhum sinal de aceleração, né? E o juro estava 6,5. Então vamos pensar numa conta aqui, poxa, pensa que o regime de metas de inflação se sustente, tá? Ou seja, a gente não abole o regime de metas de inflação. E lembrando que, poxa, para abolir o regime de metas de inflação dá um trabalho institucional grande, tá? Então, assim, a gente não abole o regime de metas de inflação, a meta é 3, digamos que o juro real seja, poxa, super elevado de equilíbrio. Digamos que a gente tenha feito um bando de besteira no fiscal e que o juro real seja de equilíbrio 5,5. Você está falando de uma Selic a 8,5, gente. Então, assim, ela está em 13,75. Poxa, tem um caminho gigante, assim. De verdade, não estou falando que a gente vai chegar lá, não estou falando que esse é o cenário central, mas eu estou falando só para a gente não sofrer do viés de ancoragem, que é achar que 13,75 vai durar para sempre. Não vai durar para sempre, tá? De novo, condicionado a todo fiscal, etc, etc, etc. Mas, poxa, poucos países no mundo têm um nível de juros real tão alto, real e nominal tão alto quanto o Brasil a essa altura do campeonato. Não, acho legal que a gente trouxe aqui, né? Acho que é a nossa discussão no dia a dia. Poxa, a gente está fazendo um ajuste nessa classe. Qual é o comportamento dela nesse cenário e nesse? A inflação é um caso ótimo, né? Por um lado, ela te protege o carrego, e por outro, eventualmente, você tem o prêmio ali de fechamento da taxa. Esse prêmio está atrativo ou não. A questão de bolsa eu acho muito importante também, né? Seja diretamente no Ibovespa ou através dos gestores, quais empresas a gente quer estar alocado, né? Porque eventualmente a gente pode passar por momentos mais difíceis ou não, mas as empresas, eventualmente, as boas empresas, elas passam, né, por crises e às vezes saem vitoriosas. Então, essa é uma dinâmica que a gente tem aqui para montar a diversificação. Às vezes a gente vai diminuir o risco, a gente vai aumentar o risco, dependendo aqui da visão de cenário, mas sempre mantendo essa diversificação. E aí até uma pergunta aqui também, acho que também se vocês quiserem me complementar, que é a questão do câmbio, né, a exposição cambial dentro desse portfólio, a diversificação internacional em si, ela já é uma premissa básica aqui. Como eu comentei anteriormente, hoje a nossa exposição talvez ela seja menor em função da nossa cautela com as perspectivas lá fora, só que ela se faz presente principalmente pensando, né, no nosso horizonte de investimento de longo prazo. E aí, obviamente, tanto exposição nas bolsas lá fora, quanto a exposição ao câmbio, que eventualmente, se a gente tem um risco aqui Brasil, adicionar uma proteção comprada no dólar eventualmente, também se faz importante naquele construção do portfólio positivo com cautela, né, que o Arthur mencionou. Enfim, eu acho que tem ainda tem bastante pergunta aqui, mas a gente já estourou todo o tempo aqui razoável, né? Mas, enfim, eu queria agradecer a participação de todo mundo, agradecer a confiança sempre de todo mundo e colocar sempre o time aqui da SPA à disposição de vocês. A gente está sempre à disposição, o time todo. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente aqui. Obrigado pela participação de todo mundo e até mês que vem. Gente, super obrigado. De novo, estamos aqui porque vocês precisarem. Desculpa, não deu para responder todas as perguntas, né? Porque hoje a gente realmente tinha muita coisa sobre a qual falar, né? Entendeu? Pô, tinha a China, Fed, tinha a eleição Brasil, que era o grande elefante na sala, né?
Então, poxa, para as perguntas que não foram respondidas, liga para a gente, manda um WhatsApp, a gente responde na hora. Se quiser conversar, se quiser marcar uma conversa um pouco mais longa, estamos aqui para vocês, estamos aqui para ajudar vocês a terem as conversas com os clientes, ou diretamente. Estamos aqui para ajudar no que puder. E, by the way, fazer propaganda aqui do GAAC, sexta-feira de manhã, a gente vai continuar respondendo perguntas sobre o que está acontecendo. Você vai ter o inigualável Paulo Leme falando também, então é sempre uma aula, tá bom? Gente, super obrigado aí pela presença de todos. Obrigada também. Queria só passar algumas mensagens. Essa live está ficando gravada e a gente disponibiliza no YouTube da XP Private. E o material também a gente compartilha, tá, com todos os presentes aqui por e-mail. Novamente, muito obrigada pela participação de todos. Reforço aqui a mensagem do Arthur. Se alguma das perguntas aqui a gente não endereçou, envia um e-mail, uma mensagem para a gente. E até mês que vem.